Então, a aula de hoje a gente vai falar ao pessoal de interrupções aí nos microcontroladores, tá? Vamos relembrar um pouquinho a parte teórica, que vocês até já conhecem. Vamos falar aqui um pouquinho do vetor de interrupção, circuito lógico. Vamos analisar agora com mais detalhes aquele circuito lógico de interrupções. O sistema de interrupção, registradores que são utilizados, tratamentos e programando, tá? Então, agora, em Micro2, vocês irão trabalhar com mais do que uma interrupção, tá? Nos códigos aí. A ideia é melhorar o projeto de vocês, porque eu quero usar uma interrupção externa, eu quero usar o timer, eu quero usar o conversor AD. Dá para usar tudo isso em um único projeto? Dá, com o uso das interrupções. Então, com o uso de interrupções, eu consigo trabalhar com várias interrupções, né? Porque cada periférico vai gerar a sua interrupção e o nosso código vai tratar, né, essa interrupção que vai ser gerada. Então, primeiro, dando uma conceituada aí nas interrupções, né? Então, são eventos gerados pelos periféricos ou pela própria CPU que causam um desvio na execução do programa, que vai ser o nosso programa principal, para o tratamento de uma outra tarefa de maior prioridade de execução. Então, a interrupção, ela vai parar o nosso código principal, vai gerar um desvio para o tratamento dessa interrupção, e aí, nesse tratamento, ela vai executar algo de maior prioridade. Vamos pensar no computador. O computador o teclado. Se o teclado parar de funcionar, fica ruim, né, da gente trabalhar com o computador. Se o mouse para de funcionar, ou se ele, né, momentaneamente ele para também, fica ruim da gente trabalhar aí com esses equipamentos. Então, as prioridades de teclado, mouse, geralmente são as primeiras prioridades que nós temos pensando, né, num PC, num computador pessoal, num laptop aí, né? Então, a interrupção para os nossos sistemas embarcados tem essa característica aí também, tá? Então, ela vai gerar um aviso para a CPU e esse aviso vai dizer o seguinte: olha, tem um periférico que está com uma prioridade aí para processar alguma informação, né? Então, em linguagem C embarcada, as interrupções são tratadas por meio de uma função especial, na qual essa função não pode receber parâmetros, ela não retorna parâmetros, ela não pode ser chamada pelo programa. Essa função sempre é do tipo void. E é a nossa função void interrupt, né? Essa função é a função void interrupt. Então, eu não consigo chamar ela pelo programa, porque eu preciso ter um nível lógico, né? É o hardware que vai chamar essa nossa função. Porque os periféricos vão gerar níveis lógicos, e esses níveis lógicos que vão avisar a CPU da solicitação de interrupções. O 16F87XA, no nosso caso, né, o nosso modelo de estudo é esse aqui, o 16F877A. Ele possui 15, tá, interrupções. O vetor de interrupção. O que é o vetor de interrupção? Que ele está lá no endereço 4. Ó. Endereço 4 da nossa pilha de memória de programa é o vetor de interrupção. O que ele faz? Ele indica o endereço do salto para o tratamento de interrupções na pilha de memória de programa. Este endereço é determinado pela heurística do compilador, tá? Então, o endereço que vai vir aqui no vetor de interrupção, para gerar o salto, ele depende da heurística aí do nosso compilador. Geralmente, ele coloca lá no final da pilha de memória. Tá? Terminou os blocos principais, as funções, né? Tá enchendo a memória aqui. A interrupção, geralmente, é lá no final. O circuito lógico. O circuito lógico, ele é baseado em lógicas digitais do tipo NAND, né? Então, as lógicas NAND aqui, elas têm funções de chaves, né? Então, eu preciso que as duas chaves
de entrada sejam verdadeiras para ela gerar uma saída verdadeira. Né? Então, eu preciso ter uma entrada verdadeira e uma segunda entrada verdadeira para que eu tenha uma saída verdadeira. E essa saída verdadeira é a que vai gerar a interrupção. O final desse circuito está aqui, ó. O final desse circuito é o nível lógico que vai avisar a CPU que houve interrupção. Né? Temos aqui lógicas OUs que estão concentrando, né, vários sinais de diversos periféricos. Agora, cada lógica AND que nós temos aqui é um periférico. Né? Cada lógica AND é um periférico que eu vou ter ligado, né, nessas lógicas aqui. Tá? Mas já já a gente vai falar com detalhes aqui desse circuito, que eu fiz no Proteus um modelinho de estudo que é mais fácil da gente entender esse modelo de estudo. Sistema de interrupção. Então, a primeira tarefa que o microcontrolador faz quando um pedido de interrupção chega é executar a instrução da interrupção e, em seguida, parar a execução do nosso programa. Depois, o endereço de memória de programa em curso é automaticamente colocado na pilha, no stack. E o endereço padrão da interrupção, que é pré-definido pelo fabricante, é escrito para o contador de programa, que no nosso caso vai ser o endereço 4. Esse local de onde o programa continua a execução é chamado de vetor de interrupção. Tá? E no 16F877A vai ser aquele endereço 4 em hexa. Na rotina de interrupção, quanto tempo essa rotina vai demorar e o que ela vai executar depende das habilidades do programador. Então, toda a rotina de interrupção, o interessante é que a gente tenha ações rápidas, né, no sistema de interrupção. Então, a ideia é que o nosso sistema de interrupção trabalhe com ações rápidas, tá? Eu não posso criar um delay lá dentro, não, do sistema de interrupção. Se eu criar um delay dentro do sistema de interrupção, eu paro tudo, né? O meu sistema embarcado para. Alguns microcontroladores possuem mais vetores de interrupção. A cada solicitação de interrupção existe o seu vetor associado àquela interrupção. Hoje a gente vai falar da família 18. A família 18 ela tem mais vetores de interrupções. Finalmente, quando a rotina de interrupção ela é executada e o microcontrolador atinge o final das rotinas, lá no final ele vai encontrar uma instrução. Né? Essa instrução ela é a retry. O que essa instrução faz? Ela busca na pilha, que é na memória lá do stack, o endereço de onde ela parou, para que ela retorne no momento em que a interrupção foi acionada. Né? Então, sempre lá na última instrução que existe, após o término das ações de interrupções, é a instrução retry. Essa instrução ela foi feita para buscar o endereço de retorno do momento onde ela parou, do momento onde o nosso código foi acionado aquela interrupção, porque ele precisa atender a interrupção, depois que ele atender a interrupção, ele precisa voltar no ponto de onde ele parou, para ele dar sequência às instruções seguintes que ele iria ter executado sem a interrupção. Então, falando um pouquinho do sistema de interrupção. Então, nós temos aqui um exemplo de uma pilha, né? Essa pilha é dividida em duas colunas, uma coluna mais amarelinha aqui, uma mais pro verde, né? Essa pilha aí é a memória de programa. Então, nós temos aí do lado mais amarelinho aqui as instruções e do lado direito verdinho os endereços. O que são instruções? As instruções são aqueles mnemônicos que nós temos lá no datasheet do fabricante do determinado microcontrolador. Então, cada microcontrolador tem o seu datasheet e o fabricante ele disponibiliza todas as instruções disponíveis para aquele modelo de CPU. Então, no nosso caso, o 16F877A possui 35 instruções, e são com essas 35 instruções que ele consegue executar todas as ações de projetos industriais que a gente trabalha. Tá? Para começar de um LEDzinho piscando, para começar também de um acionamento de um botão, ligando o LED, né?
Então, eu vou ter que usar essas instruções aqui. E aí, quando eu ligo o microcontrolador, eu começo o reset lá, o vetor de reset é o endereço 0, né? Então, após aquele tempo de power on reset, ele começa a executar as instruções. Observem que o endereço 4, ele dá um salto, né? Senão, ele já iria executar uma interrupção. Tá? Em um determinado momento, aqui onde está essa setinha vermelha, houve uma interrupção. Nesse momento que houve a interrupção, primeiro, quem gerou a interrupção? Algum periférico. Algum periférico gerou uma interrupção. Então, o que vai acontecer nesse momento aqui? Então, o endereço que foi gerado a interrupção, ele vai ser salvo aqui na pilha, ó, no stack. Lembrando que o nosso stack também ele tem 8 posições, tá? Porque a interrupção, ela usa esse procedimento, mas qualquer desvio que nós temos no nosso programa vai utilizar esse procedimento aqui também. Por isso que a gente vai... se eu tenho uma função e eu chamei aquela função, então eu vou ter um endereço de retorno. Se dentro daquela função eu chamei uma segunda função, eu vou ter um segundo endereço de retorno. Se dentro daquela segunda função eu chamei uma terceira função, eu vou ter um terceiro endereço de retorno. Se dentro dessa terceira função houve uma interrupção, eu vou salvar mais um endereço aqui na pilha. Então, essa pilha, em função dos desvios que vão ocorrendo, ela vai armazenando esse endereço de saída, porque depois ele tem que fazer o processo inverso de retorno. Após salvar o endereço no stack, na pilha, ele gera uma instrução de jump para o endereço do vetor de interrupção, que no nosso caso é o endereço 04. O vetor de interrupção, né, que eu tenho salvo aqui nesse endereço 04? Aqui está o endereço da rotina de interrupção. Então, aqui nesse endereço 04, eu não tenho as ações da interrupção, mas sim o endereço da rotina de interrupção. Esse endereço é determinado pela heurística do compilador. E esse endereço vai gerar um jump para a rotina de interrupção. Aí sim. Então, esse endereço do vetor de interrupção gera o jump, e o jump ele faz com que o nosso código vá executar as ações da rotina de interrupção. Quando termina a rotina de interrupção, ele encontra aquela instrução rectify, né? Então, sempre no final da rotina de interrupção existe a instrução rectify. Quem cuida disso aí é o compilador, né? A gente não precisa escrever isso no nosso código-fonte. Então, o rectify é uma instrução que busca na pilha, no stack, o endereço de retorno e carrega no registrador program counter. O program counter é um registrador onde o endereço que tiver lá é o endereço que vai estar executando a instrução. Tá? Então, o program counter é um registrador onde o endereço que for salvo lá é o endereço que a CPU está executando as instruções. Então, o rectify busca o endereço que foi salvo na pilha, né? Carrega o program counter. O program counter é um registrador que indica o endereço da instrução que está em execução. E aí, olha só o que aconteceu. O program counter carregado com o endereço de retorno, as instruções do bloco principal retomam no endereço de onde pararam, para atender a interrupção. Então, ele saiu nessa seta vermelha grande aqui, ó. Essa instrução aqui, eu vou chamar aqui, ó, de I, essa instrução ele executou. Então, ele tem que voltar para a próxima, né? Então, o retorno dele é justamente aqui, ó, onde eu estou pondo R. Então, ele volta e começa novamente a executar
as ações aí programadas no código, né? Então, a rotina de interrupção terminou através do jump, que é gerado pela instrução lá rectify, ele sabe o ponto de retorno. Aqui está um resumo de todo esse sistema que eu falei, né? Então, esse resumo, ele é o resumo de tudo isso que eu falei, só que, como eu expliquei com mais detalhes, a ideia depois é que vocês só, dando uma olhada nesses itens 1, 2 e 3, né, saibam identificar esses passo a passo que eu acabei de passar para vocês. Registradores do sistema de interrupções. Então, quando existe um pedido de interrupção, isso não significa que a interrupção ocorrerá automaticamente, porque também ela deve ser ativada pelo usuário. Então, não adianta um periférico gerar uma interrupção se eu não ativei a interrupção do periférico. O periférico pode até gerar a interrupção, mas se eu não liguei a chave correta, ou as chaves corretas que a gente vai estudar, essa interrupção a CPU nunca vai saber, nunca vai conhecer dessa interrupção que foi solicitada. Por isso que existem alguns bits especiais que a gente trata esse quesito de habilitar ou desabilitar as interrupções. Os bits que habilitam, eles têm como final no nome deles o IE. Esse IE do inglês é Interrupt Enable, ou seja, habilita a interrupção. Então, nos nomes dos bits de interrupções, quando termina com IE, significa que é o bit que eu tenho que habilitar. O 1 habilita, o 0 desabilita, né? Então, esse mesmo bit, se eu carregar ele com nível lógico alto, eu habilito. Se eu carregar ele com nível lógico baixo, eu desabilito. Um outro bit que é associado a essa estrutura de interrupção é chamado de flag de interrupção, né? Então, o nosso flag de interrupção, ele também faz parte desse processo de interrupção. Então, cada interrupção está associada a um outro bit chamado de flag, que indica que o pedido de interrupção chegou, independentemente se a interrupção está habilitada ou não. Então, se a interrupção está habilitada ou não, o flag vai ser gerado. Se, claro, o periférico gerar a interrupção. Eles são reconhecidos também pelas duas últimas letras, né? Então, vem lá a letra IF, ou seja, interrupt flag, do português, flag de interrupção. Então, os nomes desses bits, eles já indicam a função, né? O IE é para habilitar, o IF é o flag que está avisando que houve a interrupção. Então, quando existe um pedido de interrupção, olha só, o periférico, né? Aqui eu teria um periférico qualquer, né? Esse verdinho. Ele vai gerar um bitzinho de flag. Agora, para esse bitzinho de flag chegar lá na CPU e avisar a CPU, depende de algumas chaves. Principalmente essa aqui, que essa é uma chave do periférico. Então, se essa chave estiver aberta, significa que o flag ele vai ser gerado, mas ele nunca vai chegar na CPU. Se o bit apropriado IE, que é Interrupt Enable, não estiver ativo ou estiver em 0, este evento vai ser ignorado. Caso contrário, ele vai chegar lá na CPU e vai ocorrer aquele processo de interrupção que nós estudamos, né, há uns slides atrás aí. A detecção de uma interrupção é feita por meio da verificação do bit IF, Interrupt Flag, que gerou a interrupção. É importante entender que os flags de interrupções, não são apagados automaticamente, depende do programador. Então, eu tenho que apagar ele pelo software durante a execução dessa rotina de interrupção. Se esse detalhe não for feito, ele vai gerar interrupções sucessivas, né? Isso aí significa que eu vou ocasionar um loop infinito lá no meu código. Aí o meu código ele não vai mais obedecer à lógica que foi pré-determinada, porque ele
está constantemente indo lá para a interrupção. Aí nós temos os bits, alguns bits que controlam também as interrupções. Nós temos uma chave geral de interrupção, que é o bit G e E, que é esse aqui, ó. Esse é o bit que está no fim de linha. O que é o fim de linha? O que vai avisar a CPU. Esse bit, se estiver aberto, não adianta nada os que estão atrás dele estarem fechados. A interrupção nunca vai chegar lá. E temos um bit que é o PIE. Ele habilita e desabilita, esse aqui, ó, as interrupções dos periféricos, com exceção de 2 aqui. Tem um terceiro também, que é um conjunto de interrupções de pinos do porte B. Mas os principais que eu estou destacando aqui, esses 2 aqui. Tá? Que é o do timer 0 e o do RB0/int. Esses 2, eu não preciso habilitar o PIE, porque, observem pelo circuito, ele passa depois do PIE. Né? O sinal deles vão depois do PIE. Então, se a gente analisar um diagraminha de blocos aí das interrupções, nós temos para cada periférico, que nem, ó, começando nesse aqui eu tenho o EEPROM. Então, a EEPROM, ela é uma memória, e eu tenho o flag dela, ó, que é o EEIF, e eu tenho o EEIE, que é a chave que habilita o uso dessa interrupção. Que a memória pode gerar interrupção, mas se essa chave aqui não estiver fechada, o sinal não vai para a CPU. E outra, a chave PIE está aqui agora. Então, agora dá para vocês visualizarem que a chave PIE, que é a chave geral de periféricos, ela cuida de todo esse conjunto de periféricos aqui. Né? A chave G e E é a geral mesmo. Tá? Então, a geral que vai desligar tudo. Agora, observem que essa chave G e E, ela tem uma derivação aqui, um pouquinho antes dela, e depois da PIE, que ela cuida daqueles 2 periféricos que eu falei que são os principais, que é do timer 0 e é o RB0/int. Tá? Então, eu tenho que estar com a G e E também habilitada. Existe um circuito aqui, ó, que chama Waking Up, ou Wake Up da CPU. O que é isso aqui? Quando a CPU entra naquele modo de economia de energia, que se chama sleep de dormir, né? Então, a gente coloca o microcontrolador para dormir, com o objetivo de economia de energia, né? Então, quando existe esse modo de economia de energia, o cristal para de funcionar, né? Então, o cristal que gera o clock de sincronismo para todos os circuitos do microcontrolador, ele para. Parou o cristal, para todos os circuitos, parou todos os circuitos, temos economia de energia. E uma das maneiras de sair do modo sleep é gerando interrupções externas, né? Então, geralmente, a gente usa essa aqui, ó. Eu tenho um botãozinho que você vai ligar aqui no RB0/int, vai pressionar esse botão, ele vai gerar uma interrupção, aí sim ele vai acordar o microcontrolador. Agora vamos fazer uma demonstração. Então eu tenho esse circuito aqui com todos os periféricos do PIC16F877A no Proteus. Vamos dar uma entendida agora nesse circuito aí. Então, esse circuito está aqui, do Proteus. Então, observem que nós temos chaves, lógicas AND. Então, essas lógicas AND, eu vou ter nível alto na saída somente quando as 2 entradas estiverem em nível alto. Então, observem também que cada entrada é um IF e um IE. IF e IE, IF e IE. Para cada periférico, eu tenho um IF e um IE. Vou entrar aqui no modo simulação. Observem que a chave de periféricos está desabilitada. Né? Então, mesmo que eu gere uma interrupção, vamos pegar aqui a interrupção da EEPROM, ó, que é essa aqui. Eu vou habilitar a chave do periférico EEPROM. Então, eu vou vir aqui nesse 0 e colocar 1.
Olha lá, coloquei nível alto no periférico EEPROM. A saída continua em 0. Agora, vamos supor que esse periférico EEPROM gerou uma interrupção. Então, esse flagzinho 0 vai para 1. Olha só. Agora eu tenho tanto o IF quanto o IE da EEPROM em nível lógico alto. Então, agora eu tenho o nível lógico alto da minha chave, que é a lógica AND, e esse nível está indo aqui para a lógica OR, veio aqui para a lógica, a saída da lógica OR vai ser nível alto também, mas olha só o que aconteceu. O nível alto não está indo lá para CPU. Por que não está indo para a CPU? Porque ele está parado aqui na chave PE. Então, esse nível alto só vai começar, né, a entrar lá na CPU. E a CPU ela tem a representação desse LEDzinho aqui, tá? Esse LED vai acender. Quando esse LED acender, significa que algum periférico gerou interrupção. Então, eu vou habilitar agora a chave PE. Então, observe que agora o nível lógico alto ele veio para a chave GIE, mas ainda não gerou interrupção. Por quê? Porque a chave GIE está desligada. Vou ligar a chave GIE agora, olha só, interrupção ativa. A CPU recebeu o sinal da interrupção. Então, se eu vier aqui agora e apagar o flag da interrupção, por quê? Quando a gente... esse flag aqui de interrupção, eu apago ele como? Lá no código. Terminou ou começou a interrupção, já pega esse flagzinho, o E e F, e coloca ele em 0. Ó, quando eu colocar ele em 0, olha só, ele desliga a interrupção, ou aviso de interrupção para a CPU. Né? Vamos supor que... vamos pegar aqui o timer 1. Ó. Essa lógica AND é do timer 1. Ó, TMR1IF, TMR1IE. Vamos supor que o timer 1 gerou o flag de interrupção. Olha só, ele gerou o flag de interrupção. Mas olha só, a interrupção não foi acionada pela CPU. A CPU não recebeu o sinal de interrupção. Por que a CPU não recebeu o sinal de interrupção? Porque a chave do periférico está desligada. Olha, o TMR1IE está em 0. Eu tenho que ligar também a chave do periférico. Então, quando eu ligar a chave do periférico, olha lá, agora sim, chegou a interrupção, o LED acendeu, significa que a CPU recebeu o sinal de interrupção. Aí vai ser feito todo aquele procedimento lá de salvar o endereço no stack, ir para o vetor de interrupção. O vetor de interrupção vai fazer o jump para o endereço da rotina de interrupção. A rotina de interrupção vai ser executada as ações dela. E uma das ações é essa aqui, é pegar o flag da interrupção e colocar em 0. Agora eu vou pegar o TMR1IF e colocar em 0. Porque o sinal de interrupção que a CPU está recebendo, eu preciso desligar ele. Se eu não desligo, o que vai acontecer? Eu vou ter aquele loop, né? Então, aí o nosso código vai... Aí terminou a interrupção, as rotinas de interrupções, o que vai acontecer? Vai ser executada aquela instrução retify. A instrução retify busca o endereço de retorno, volta para o bloco principal, e se a interrupção não foi apagada, o flag da interrupção, ele volta novamente para a interrupção. Então, fica nesse loop aí, né? Então, vamos ativar mais uma interrupção, tipo, ó, o int-e. Ó, o int-e vocês conhecem. O int-e é aquela interrupção do RB0/int, né? O timer 0 também, ó. Vamos ativar o timer 0, ó. Eu estou ativando o quê? As chaves desses periféricos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 4 chaves ativadas. Temos a chave do timer 1, temos a chave da EEPROM, temos a chave do timer 0 ativada e temos a chave do int-e ativa também. Então,
qualquer um desses 4 periféricos que estão acionados, eu consigo acionar a interrupção, ou seja, esses periféricos que vão acionar a interrupção no momento que houver o flag de interrupção deles. Agora, depende do periférico o momento que ele vai gerar esse flag, né? O timer geralmente está contando tempo ou contando evento. A EEPROM está solicitando, sei lá, uma leitura ou uma escrita na EEPROM. O int-e, que é o RB0/int, está esperando alguém apertar um botão lá, pode ser um botão de emergência, tá? Então, a interrupção está preparada para os 4 aqui, mas vai depender de cada um. Aí vamos supor que o timer 0 gerou a interrupção. Então, aqui no flag TMR0IF, ele vai para 1 e olha só, ligou a interrupção. O que a gente não pode esquecer é de ligar a chave geral e a chave dos periféricos. Vamos supor que a chave dos periféricos, eu desligo ela. Olha só, a interrupção continua ativa. Por quê? Porque foi o timer 0 que gerou. O timer 0 e o int-e não dependem dessa chave aqui. Agora, se eu apagar o flag do timer 0, desligou a interrupção. Se eu acionar o flag do RB0/int, ele também gera interrupção. Agora, vou apagar o flag. Agora, se eu não ligo essa chave e gero agora o flag do timer 1, ligo o timer 1, gerou o flag de estouro lá do timer 1. Olha só, interrupção, a CPU não está sabendo que algum periférico solicitou interrupção, né? Outro detalhe, vamos supor que eu tenha, eu vou ligar a interrupção. Vamos fazer o seguinte, vamos já trabalhar com o nosso projeto de hoje, tá? Então, hoje vocês vão usar o timer 1, então eu vou habilitar a chave do timer 1. O timer 2, vamos ligar a chave aqui, do timer 2. O timer 0 já está ligado e o RB0/int. Então, hoje vocês vão, como proposta aí de projeto, trabalhar com 4 periféricos e tratar a interrupção desses 4 periféricos. Então, vocês vão ter que ligar o TMR1-IE, TMR2-IE, TMR0-IE, int-E. Todos esses têm que estar igual a 1. O que tem que estar igual a 1 também? PE e o GIE. Então, para a interrupção funcionar, tem que estar esses 4 ligados aí. Agora, no Void Interrupt, vocês vão tratar essas interrupções. De que maneira? Vamos supor que o timer 1 gerou uma interrupção. Então, eu vou habilitar o flag dele aqui. A CPU vai receber o sinal dessa interrupção, vai fazer aquele desvio e vai lá no bloco Void Interrupt. O que o bloco Void Interrupt vai fazer? Ele vai testar esses 4 flags. Ele vai testar se o TMR1-IF que está em 1, ou se o TMR2-IF que está em 1, ou se o TMR0-IF está em 1, ou se o int-F está em 1. Então, lá no bloco Void Interrupt, tem que ter esse teste para esses 4 periféricos. Tá? E aí, o teste que for verdadeiro, ele vai executar as ações desse teste verdadeiro, que nem no caso aqui, se for o timer 1, uma das ações é zerar o flag, aí vem aqui zero o flag, e executa as ações que vocês querem dele, tipo, inverte o nível lógico de um determinado pino lá, tá? Agora, vamos supor que eu tenho a interrupção do... Vamos ir para o extremo agora. A interrupção do timer 0 foi ativada, do RB0 foi ativada, do timer 1 foi ativada e do timer 2 foi ativada. Olha só, as 4 interrupções estão ativas. O que vai acontecer agora? Aí você vai entrar, olha só, o LEDzinho está aceso, significa que o sinal de interrupção está alimentando a CPU vai executar aquele processo de interrupção. Primeira
primeiro teste lá no bloco de interrupção é testar o flag que foi ativado. Então, ela vai testar, sei lá, vamos fazer uma ordem aqui. Ela vai primeiro, isso aí vai depender da sequência de teste que você colocou lá no bloco void interrupt. Então, ela vai testar o flag do TMR0IF. Opa, está em 1. Aí ela vai colocar em 0, vai executar as ações dele, vai sair da interrupção e olha só, a interrupção continua ativa. O que vai acontecer? Vai ter o retorno novamente lá para o bloco de interrupção. Aí o retornou lá para o bloco de interrupção. Aí ela vai fazer de novo o teste. Vai testar o timer 0. Opa, não é o timer 0 mais que está com o flag ligado. Opa, é o INT-F? Opa, é o INT-F que está ligado. Então, ela zera esse flag e executa as ações para esse flag que você programou. E olha só, continua a interrupção ativa. Aí o código volta para o bloco principal. Como a interrupção está ativa, ele vai sair novamente e vai lá para o void interrupt. Aí no void interrupt ele vai testar de novo. O timer 0 IF está em 0, não é? O int F está em 0, não é? Aí ele vai aqui, sei lá, para o timer 1 IF. Opa, está em 1. Coloca em 0 e executa as ações do timer 1. Sai da interrupção, volta para o bloco principal e olha só, a interrupção continua ativa. Então, ele volta novamente lá para o bloco da interrupção, testa o timer 0 IF, está em 0, não é? Testa o INT-F, está em 0, não é? Testa o TMR1IF, está em 0, não é? Testa o TMR2IF, está em 1. Opa, é esse aqui. Aí ele zera e executa as ações para o timer 2IF, que foi programada, e olha só, terminou as interrupções que estavam ativas. Né? Então, apesar dos IEs estarem ativos, não tem flag mais de interrupção, porque nenhum periférico está solicitando procedimento de interrupção. Né? Então, a estrutura de interrupções funciona basicamente assim. Tá? Agora, a ideia é que vocês trabalhem não com um periférico, e sim com mais do que um, porque às vezes vocês querem ter 3 temporizadores, 2 contadores, querem conversor AD, quer conversor DA, quer comunicação, quer PWM, né? Tudo isso aí. Né? Então, aqui eu acho legal aí esse circuitinho aí para explicar, né, todo esse procedimento aí de interrupção para vocês. Continuando aqui, quem quiser depois, ó, pode montar, ó, tá aqui o circuitinho, tá? Para entender melhor aí, mas é basicamente uma lógica digital, tá? Vai cada um, né? Se quiser entender melhor, talvez seja interessante montar aí esse circuitinho aí. Interrupções na família 18. Então, eu falei para vocês lá no começo, ela tem 2 vetores de interrupções. Tem um vetor de alta e um vetor de baixa prioridade. Então, toda a família 18 tem essas 2 características. E o vetor de baixa prioridade está no endereço 18, o vetor de alta está no endereço 8. Tá? Como é que funciona esse esquema de prioridades, né? Então, caso venhamos programar interrupções de alta e baixa prioridade em nosso programa, e por um determinado momento seja solicitado ao mesmo tempo as 2 interrupções, quem vai ganhar é a de alta, né? Então, uma disputa entre 2 interrupções, alta e baixa, claro, quem vai ganhar, quem vai ser atendida primeiro, né, é a de alta prioridade. Terminou a alta prioridade, aí sim, aí vai para a baixa prioridade, né? Quando uma rotina de baixa prioridade estiver também sendo executada e ocorrer a de alta, a de baixa para ser atendida de alta. Terminou a de alta, volta para a de baixa. Terminou a de baixa, termina o tratamento de interrupções, né? Então, aqui nós temos uma parte mais gráfica aí para, acho que
melhorar esse entendimento. Então, aqui, ó, nós temos o eixo do tempo, tá? Então, a setinha preta aqui é o eixo do tempo, e aqui, nesse nível, esse nível 3 aqui, eu estou chamando de função principal do programa. Então, esse quadradinho azul aqui, o nosso código ele está executando instruções aqui. Em um determinado tempo, ó, nesse tempo aqui, entrou a interrupção de baixa prioridade. Então, esse quadradinho verde significa que o nosso código na função principal parou de ser executado nesse momento aqui, e ele deu um salto para a interrupção nesse momento aqui, ó. Ele começou a executar a interrupção de baixa prioridade. E aí ele está executando a instrução de baixa prioridade. E aí, em um determinado momento, que é esse aqui, houve a solicitação de uma interrupção de alta prioridade. Então, o que vai acontecer? Ele para a interrupção de baixa, atende a de alta, terminou a de alta, ele volta a tratar a de baixa, terminou a de baixa, ele volta para a função principal, né? Então, dependendo do projeto, é interessante que vocês tenham um periférico preparado para essa alta prioridade. Vamos supor um projeto, sei lá, de uma prensa hidráulica. A prensa hidráulica, ela pode causar ferimentos, né, em quem estiver operando ela. Então, tem um botão lá que pode ser um botão de emergência que, quando esse botão for pressionado, a bomba hidráulica tem que parar. Então, não tem aquele momento de, ele tem que primeiro terminar, né, uma ação, depois parar. Não, não pode acontecer isso. Então, eu vou determinar para esse projeto que o botão de parada de emergência, ele vai ter um nível de interrupção alto. Ou seja, ele vai ser atendido imediatamente após solicitado. Solicitei, acionei o botão de emergência, ele tem que ser atendido naquele momento, independente de outras interrupções de baixa prioridade, tá? Então, dependendo do projeto, é interessante, né, que vocês trabalhem aí com esses níveis, né, de prioridades, tanto baixo quanto alto. E registradores de interrupções? Nós temos 5 registradores que tratam todas as interrupções desse nosso modelo de estudo, que é o 16F877A, tá? O Inticom vocês já conhecem, né? O Inticom, eu tenho lá tanto IE quanto IF, né? Tanto os bits de habilitar as interrupções de alguns periféricos e alguns flags, né, de interrupções também. O PIE1 e o PIE2, eles tratam da habilitação dos periféricos, do restante, né, dos periféricos. Para Timer 1 e Timer 2, vocês já também utilizaram, né, tanto o PIE1 e o PIE2. Os flags, eles estão no PIR1 e PIR2. Todos os flags e todos os periféricos, tá? Estão nesses outros 2 registradores. Falando um pouquinho, de uma maneira até rápida, porque o objetivo não é decorar também, tá? Esses registradores, tá, pessoal? Isso aí tem que ser consultado, né? O Inticom, vocês já conhecem, é onde nós temos a chave geral das interrupções, a chave geral dos periféricos, temos o controle aqui, ó, do timer 0, do RB0/int, né? Temos o flag aqui também, ó, do timer 0, do RB0/int, e tem aqueles conjuntinhos de pinos do porte B que geram interrupções também. Aqui tem o detalhe bit a bit, que nada mais é que o nosso datasheet, tá? A informação desses bits que eu acabei de falar. O PIE1 é onde nós temos os IEs. Observem que todos os bits, todos os 8 bits, né, desse registrador, terminam com IE.
Então, são os bits que habilitam o quê? A interrupção desses periféricos. Então, nós temos aqui a parte a parte paralela de comunicação, temos aqui a parte do conversor AD, temos a parte aqui do RC, né, que é recepção de comunicação, transmissão. Temos a parte de comunicação síncrona, módulo CCP, esse aqui é o CCP1, tem o timer 2, tem o timer 1, todos bits IEs. O PIE2 continua os bits IEs, né? Então, aqui temos também mais alguns bits IEs, os que estão em amarelo, né? Temos aqui da parte de módulos de comparador, tem da EEPROM, tem barramentos, controle de barramento de colisão, temos o CCP2. Agora, os PIR1 e PIR2 são todos os IFs, né? São os flags de interrupções dos periféricos. Então, aqui nós temos lá o flag lá para comunicação paralela, para o conversor AD, para transmissão serial aqui, tanto recepção quanto transmissão, né? Bit 5 e 4. Temos aqui o modo síncrono de comunicação. Temos o CCP1, timer 2 e timer 1 IF. Tudo IF no PIR1. O PIR2, nós temos a complementação dos outros IFs para terminar os 15 periféricos que nós temos, né? Que geram interrupções. Que é o comparador, a EEPROM, né? E o barramento aqui de colisão. Flagzinho de barramento de colisão e o CCP2 aqui. Tratamento de interrupções. Então, como é que a gente trata a interrupção na família 16? Void interrupt e coloca as ações que você quer. Essa é aquela função que lá no comecinho tem a seguinte informação. Essa interrupção eu não chamo, ela sempre é do tipo void, ela nunca retorna valor, né? Então, essa interrupção, quem faz o desvio para ela é aquele sinal que os periféricos geram para a CPU. E aqui está um exemplo de tratamento de interrupções. Então, eu tenho aqui o tratamento do TMR0IF. O que é isso? É o timer 0, né? É o flag do timer 0. Dentro do void interrupt, tá? Ó, então, dentro do nosso void interrupt, nós temos o tratamento aqui, o teste do flag IF do timer 0 e o teste do flag do RB0/int. Né? Então, tem esse teste e tem esse outro teste. Então, eu testo um, se não, eu testo o outro. Então, nesse exemplo aqui, eu teria que estar usando esses dois periféricos aí. Se eu estou trabalhando com um periférico aí, não é necessário fazer esse teste aí, tá? E aqui são ações para cada teste desse aí, que vai depender do projeto, né, de cada um. Então, devemos saber que uma interrupção de um timer é acionada quando o seu flag é setado, que é colocar em nível lógico alto, né, por hardware, devido ao estouro de uma contagem. No caso de timers, né, ele gera o flag pelo overflow. Né? Pelo software eu consigo manipular esse flagzinho IF também. Por software eu posso ter uma ação lá e gerar um nível alto nesse flag, sem problema. Então, o programador manualmente pode fazer o set do bit IF de um determinado periférico. É por esse motivo que temos que tomar cuidado redobrado quando nos relacionamos com esses flags. Lembre-se que são os flags os sinalizadores do estado desses periféricos, né? Então, ele que avisa quando o periférico quer usar o nosso processamento. Então, dentro de uma rotina de interrupção, devemos necessariamente apagar o flag que acionou. Caso contrário, iremos criar um loop infinito dentro dessa rotina.
Aqui tem um exemplo do timer 0, então nós temos que habilitar a chave geral das interrupções. Temos que verificar o sinalizador, que é o flag de interrupção. Geralmente no setup a gente coloca em 0, né, para ele já não iniciar numa interrupção, esse flag. Temos que habilitar o bit de habilitação dessa interrupção, que cuida daquela lógica AND lá no comecinho do periférico. Temos que configurar, né, o timer 0, e no nosso caso, o timer 0, a gente utiliza o registrador Option Reg. E temos que configurar o registrador que cuida da contagem desse timer 0 para configurar o tempo que eu quero de estouro. Exemplo 1. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para fortalecer aí o entendimento. Então, utilizamos a função void interrupt para vetorarmos as interrupções. Então, no programa seguinte, utilizaremos os recursos da interrupção do timer 0 para inverter o estado lógico do pino RC0, que vai ter o LED lá L0, a cada 40 estouros do timer. Tempo de aproximadamente 1 segundo. Então, os 40 estouros vão gerar esse tempo de 1 segundo. Então, o timer vai estar programado para 25 milissegundos. O estado lógico do pino RC1, que é um LED L1, inverterá o seu estado a cada 500 milissegundos utilizando o bloco principal. Automaticamente, o nosso hardware interromperá nosso programa principal para executar uma rotina de interrupção. Dentro dessa rotina, inverteremos o estado lógico do nosso LED. A cada 25 milissegundos vai ocorrer esse desvio, né? Então, isso aí que ele está falando aqui, automaticamente nosso hardware interromperá nosso programa principal. Isso aqui ele vai fazer a cada 25 milissegundos, porque o timer está programado para gerar uma interrupção a cada 25 milissegundos, né? Então, nós precisamos trabalhar com as chaves TMR0IE e a GIE. O PE, observem que não faz parte do timer 0, então não é necessário habilitar o PE, né? E para cada chavezinha, e para a chave do timer 0, nós temos o flag dela, que é o TMR0IF. Então, para o timer 0, nós temos que controlar o TMR0, que é o tempo de estouro, que eu vou manipular ele aqui. O INTCOM, eu vou utilizar ele para ligar a chave geral, né? O PIE não é necessário. O TMR0IE eu coloco em 1. E vamos inicializar o TMR0IF em 0. O Option Reg configura o timer 0, né? Então, modo contador, modo temporizador. O PSA, ele controla o pré-scaler, que é aquele multiplicador de tempo, né? O divisor de frequência. E aqui eu escolho a taxa de multiplicação de tempo que eu quero. Então, o exemplo está aqui. Então, tem aqui o bloco 1, que são os comentários gerais. E observe que no bloco 1, nós temos aqui o cálculo do timer 0. Ó. Então, o tempo máximo de estouro do timer 0 para um cristal de 8 MB é 32,768 milissegundos. Eu quero um tempo de estouro de 25 mili. Então, a gente aplica aquela fórmula do tempo e acha o valor inicial do TMR0. O valor inicial do TMR0 vai ser 61. E o pré-scaler, 256. Pela nossa fórmula, esse aqui é o pré-scaler. Bloco 2, declaração de variáveis, né? Então, aqui é o bloco 1, programa estruturado, né? Aqui vai ser o nosso bloco 2. E bloco 3 está aqui, ó.
são as rotinas, né? São as funções que a gente está trabalhando com o nosso código. Eu tenho uma função aqui que ela tem que existir para tratar interrupções, e tem que estar escrita desse jeito aqui, ó, void interrupt. Então, ela está testando o flag do timer 0, se for verdade, se ele estiver ativo, ela vai incrementar uma variável, que é a CNT0. Quando essa variável chegar no 40, ela inverte o bit RC0 e zera a variável também. E para cada interrupção, ela carrega novamente a carga inicial para manter os 25 milissegundos e zero flag. Então, essa é a rotina de interrupção. Aí nós temos outras sub-rotinas aqui. Uma delas é o setup, que é o config MCU. Então, aqui nós temos o adcon 1 com o valor 7, né, que configura todos os pinos de I/O para digitais. O tri-C como saída. O port C com nível lógico inicial 0. A chave geral das interrupções em 1. A chave geral dos periféricos em 1, mas nesse caso, como a gente está trabalhando só com o timer 0, não é necessário colocar 1 nessa chave. Pode deixar 0 nessa chave aqui. Agora, a IE do TMR0, ou seja, o TMR0 IE tem que estar em 1, senão o timer gera interrupção? Gera, mas a interrupção não chega na CPU. Aqui nós temos uma outra subrotina que é o config timer 0. É onde nós temos o modo timer do timer 0, temos o pré-scaler em 256, temos a carga inicial e zeramos o flag de interrupção, né, como um setup aí inicial dele. E aqui no bloco principal nós temos a chamativa aqui, ó, do config MCU, do config timer, que são aquelas duas últimas funções que nós analisamos. E aqui no IO1 nós temos o laço infinito, onde eu tenho a inversão do RC1 a cada 500 mili. Ah, mas e o RC0? Onde é que está invertendo o nível lógico do RC0? Voltando para o nosso código, é aqui na rotina de interrupção. Ah, mas essa rotina de interrupção não está sendo chamada aqui. É aí que está a jogada da interrupção, né? A interrupção eu não chamo. Quem chama ela é o periférico. Ou seja, o timer 0 que vai chamar ela a cada 25 milissegundos. E aí, a cada 25 milissegundos, o void interrupt vai tratar essas ações que tem dentro dele aqui, a cada 25 milissegundos. Então, no Proteus, o que nós temos aqui? 2 LEDs piscando, um travado no bloco principal e o outro obedecendo à interrupção do timer. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos chamar aqui o outro projetinho aqui do Proteus com os LEDs. Vamos chamar aqui exemplo 1, ok? Observem aqui o timer, tá? O timer não, o cristal, se está em 8 mega. Iniciando a simulação. Observem o L1. O L1 é o que está mudando o nível lógico lá no bloco principal, void main. E o L0, ele está mudando o nível lógico pela interrupção do timer 0. Então, a interrupção do timer 0 que está mudando o nível lógico do L0. Vamos para um próximo exemplo. Exemplo número 2. Então, uma aplicação prática para teste de botões, tá? Então, isso aqui é algo que vocês já podem utilizar
para fazer teste de botões. Então, ao testar botões no bloco principal, podemos ter o inconveniente de o botão não responder naquele momento em função do código estar preso em algum outro laço. Para resolver esse problema, podemos testar os botões dentro da interrupção. Utilizamos um timer para acionar a interrupção, por exemplo, a cada 10 milissegundos, e desta maneira o teste de botão nunca vai falhar. Então, vamos entender primeiro, aqui na verdade é só a programação do timer 0, tá? Então, o timer 0 aqui, ele está para 10 milissegundos, a programação, o pré-scaler 128, a carga inicial 100, isso aqui vai gerar 10 milissegundos. Tá? Com 10 milissegundos, eu faço a carga de 100, o pré-scaler aqui 128. Olha o bloco de interrupção. Como que eu vou trabalhar com o void interrupt agora? Como nós temos uma interrupção a cada 10 milissegundos, significa que a cada 10 milissegundos o void interrupt vai ser acionado e vai ser feitos os testes aqui. Né? O primeiro teste aqui é o do flag da interrupção. Eu posso chamar o flag do timer 0 dessa maneira aqui também, pessoal. T0if underline bit. O compilador entende essa maneira aqui também de testar o flag. Ah, mas por que não tem o igual? Porque a condição de teste aqui, se ela for verdadeira, é uma condição diferente de 0. Ela só é falsa quando é 0 aqui, né? Então, quando esse flag estiver zerado, é falso. Se ele estiver em 1, é verdadeiro. E aí, a primeira ação que está sendo feita quando houver a interrupção do timer 0 aqui, é zerar o flag e fazer a carga novamente de 100 para que ele retorne a cada 10 milissegundos, né? E é feito o teste dos botões, tanto o botão RB0 quanto o botão que estiver lá ligado no RB1. Então, aqui eu tenho um teste que, se pressionar o RB0, liga o LED 0. Se pressionar o RB1, desliga o LED. Tá? Aí, no bloco principal, eu vou ter todo o setup, né? Tanto até o setup aqui da interrupção, né? Para usar, GIE, PIE. Lembrando que o PIE, como é o timer 0 ainda, não é necessário habilitar, né, o PIE. A carga inicial, os tris, os ports, né? Tanto o tris B, que eu estou trabalhando com botões agora, né? Como entrada, e o port C como saída. E olha só, no laço principal tem um delay aqui de 500 e outro de 500. Ou seja, o meu laço principal ele está travado em 1 segundo aqui. Significa que o meu botão não ia funcionar, né? De jeito nenhum. Eu ia ter que ficar segurando o botão pelo menos 1 segundo para ele obedecer. Se eu fizesse o teste de botão aqui dentro do while 1. Como o nosso teste agora é feito lá na interrupção e a cada 10 milissegundos eu consigo fazer esse teste, então eu posso colocar um delay aqui de 1 hora e os meus botões continuam funcionando. Se eu pegar os delays aqui e aumentar para um tempo de 1 hora, significa que o meu código vai parar aqui 1 hora. Ah, mas o botão RB0 e RB1 vão funcionar, sem problema. Vamos ver esse código funcionando também, como demonstração aí para vocês, ó. Então, é o exemplo número 2. Então, no exemplo número 2, ó, eu até coloquei algumas informações aí no LCD, né? Ó, teste de botões. O B0, ele vai ligar e o B1 vai desligar o L0. Né? Então, o L0 aqui, ó. O L1, ele está mudando de nível lógico em função lá do void main. Né? Então, se eu pressionar aqui o B0, olha lá, ligou instantaneamente o L0. Se eu pressionar aqui o B1, desligou imediatamente o L0. Então, eu tenho controle total
de 2 botões, mesmo com o meu código travado em 1 segundo lá no void main. Tá, ó. Ligou, desligou. Ligou, desligou. Ou seja, o botão não falha usando essa lógica aí, que é uma ideia para vocês usarem também em projetos futuros de vocês. Voltando aqui, temos mais um exemplo. Exemplo número 3. O que esse exemplo faz? Ele usa a interrupção do timer 0 e do timer 1, vai ajudar vocês na configuração do timer 0 e do timer 1 para os projetos de hoje, tá? O timer 0, ele inverte o nível lógico do RC0 a cada 500 milli. O timer 1 inverte o nível lógico do RC1 a cada 1000 milli, ou seja, 1 segundo. O bloco principal inverte o nível lógico do RC2 a cada 300 milissegundos. Então, eu tenho um periférico cuidando do RC0, que é o timer 0. Um outro periférico, que é o timer 1, cuidando do RC1, com o tempo que eu quiser programar lá. E o meu bloco principal travado num laço de 300 milissegundos aqui. Né? Aqui nós temos todo o cálculo do timer 0 e do timer 1, tá? Aqui embaixo, né? As cargas que eu tenho que colocar para conseguir ter os tempos aí que eu estou projetando aqui. No caso aqui do timer 0 é 10 milissegundos. Eu tenho que colocar um valor inicial de 100 e um pré-escala de 128. No caso aqui do timer 1, né? Eu quero 250 mili. E o pré-scaler tem que ser 8. Então, e a carga inicial 30 a 36. Esse código aqui, pessoal, também trata caracteres especiais, que é o C cedilha, o A com o til e o O com o til. Tá? Então, ele tem caracteres especiais também, por isso que nós temos essas variáveis aqui, const char. Né? Temos uma const char nome 1. Tá? Ela vai escrever lá exemplo 03. Quando eu uso essa const char, isso aqui faz com que eu tenha uma utilização de memória RAM menor. Porque quando eu uso a diretiva const, ela armazena essas informações aqui não na memória RAM, e sim na memória flash. Como eu tenho mais memória flash do que memória RAM, aí a gente consegue trabalhar com níveis de memórias RAM com valores baixos. Porque memória RAM, não sei se vocês lembram, nós temos 368 bytes, é pouco. Né? Então, agora que vocês vão começar a trabalhar com display de LCD, vai começar a aparecer problemas de uso excessivo de memória RAM. Para resolver isso, tem que usar aqui o const char. Continuando esse código, ele tem aqui o bloco 3, com o void interrupt. E no void interrupt, nós temos o teste do flag do timer 0, o teste do flag do timer 1. Né? Então, o timer 0 ele está repetindo 50 vezes, né, os 10 milissegundos lá, né, para dar 500 mili. O timer 1 ele está com uma carga inicial aqui que vai gerar aquele tempo de estouro. Voltando aqui, só para... de 1000 milissegundos. 1000 milissegundos. O timer 1, 1000 milissegundos. O timer 0, 500 milissegundos. Né? Por isso que ele está testando 4 vezes a variável CNT1, porque ele está gerando um estouro a cada 250 milissegundos. Né? Aqui tem a função custom char. Para que serve essa função? Para carregar CGRAM, né? Para que eu tenha a utilidade lá dos caracteres especiais que eu determinei lá nos vetores lá do bloco 2. Temos o void config timer 0, né? A configuração do timer 0. Tem o void config timer 1. Tem o void config MCU.
E aqui no bloco principal, nós temos aqui ó, o config MCU, chamamos né, a função config MCU, a config timer 0, config timer 1, custom char, e já começamos a escrever aqui no LCD. Tá? Ele vai começar aqui a otimização de memória RAM. Eu preciso usar aquela funçãozinha lá que eu passei na aula passada para vocês, que é para otimizar a memória RAM, que é essa lógica fora aqui, que eu vou utilizar. O IO aqui, eu tenho a inversão né, ó, do L2 a cada 300 mili, que é o nosso laço que vai ficar travado lá no infinito. Temos uma variável CNT2 para ficar fazendo umas atualizações aqui, ó, do display, tá? De LCD. Então, no display de LCD, ele vai ficar fazendo algumas atualizações aqui, ó, em função do flag 1 igual a 1, 2 e 3, que ele vai ficar travado nesses while aqui, ó. Quando o flag for 1, quando o flag for 2, 3, 4, vocês vão ver esse resultado agora aqui no Proteus. Então, vamos lá. O circuito é o mesmo. Vamos pegar aqui o exemplo número 3. Vamos iniciar. Então, observem que nós temos os LEDs piscando, o display da LCD dando informações, a utilização de interrupções. O timer 0 é o L0 a cada 500 milissegundos. O timer 1 é o L1 a cada 1000 milissegundos. O L2 é usando o bloco principal a cada 300 mili. É o que está mais rápido, né? O pisca-pisca do L2 é o que está mais rápido porque é a cada 300 mili, né? E ele fica atualizando lá o display por causa daquela lógica lá dos flags que eu falei para vocês, né? Então ele fica... Na verdade, eu estou trabalhando aí com o timer 0, com o timer 1 e com o bloco principal, gerando mudanças de níveis lógicos aí nesses 3 pinos, RC0, RC1 e RC2. Então, mesmo que eu trave o meu bloco principal, o que vai acontecer é que o L2 para de piscar, mas o L0 e o L1 não param de piscar. Por quê? Porque eles estão trabalhando com periféricos. E esses periféricos geram interrupções. E as interrupções são atendidas prontamente. Voltando aqui para o exemplo 3, terminamos né, essa parte de interrupções, pessoal.